Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Aria dos Animes. E hoje, é claro, vamos para mais um review aqui no canal dos capítulos do mangá de Kimetsu no Yaiba, onde a gente viu nos vídeos passados o Tanjiro basicamente se tornando o novo rei dos Onis depois de todo o plano inesperado e muito interessante, até por sinal, do Muzan. Só que é aí que surge o verdadeiro problema, porque como que ele irá ser parado? Bom, tudo isso e muito mais a gente vai descobrir nesse vídeo, mas só depois de vocês deixarem like e se inscreverem no canal e, claro, também ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu, claro, então agradeço imensamente o apoio de todos vocês, muito obrigado por tudo mesmo. E então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, a gente tinha terminado o vídeo passado com o Tanjiro quase indo atacar o Inosuke, que acaba que não sendo morto, felizmente, aleluia, irmãos, por conta da inesperada, ou até esperada já de certa forma, chegada da Nezuko. A Nezuko que simplesmente se mete ali na frente do Tanjiro, que começa a basicamente agarrar ela, onde não importa muito quem esteja na frente dele. O Tanjiro ficou completamente fora de controle por culpa do Muzan, então ele vai sair atacando qualquer um que estiver à sua frente. A própria Nezuko, que se sente um pouco culpada, pedindo desculpa ao seu irmão por não ter conseguido entender o que estava acontecendo esse tempo todo, onde ele que carregou todos os problemas, um peso gigantesco, tudo nos seus próprios ombros. E ela até se pergunta por que por conta de tudo isso ele é quem sempre sofre, porque todas as pessoas gentis que se esforçam para sobreviver são sempre pisoteadas. E essa é uma pergunta incrível. É uma pergunta incrível que eu confesso também querer saber a resposta, mas a gente mesmo vendo a Nezuko continuar é até muito bonito, porque é um diálogo que realmente você não esperava em momento algum que isso iria acontecer com o Tanjiro. É um plot twist absurdo, mas muito criativo. E muita gente, eu incluso, queria ver a Nezuko no campo de batalha do lado do Tanjiro, lutando contra o Muzan e tudo mais. Não rolou. Mas a gente tem a volta da Nezuko, mesmo que não seja pra lutar, mas pra ser o apoio emocional do Tanjiro, que é uma coisa muito importante, porque o Tanjiro, do começo ao fim, ele não tem lá um amadurecimento tão grande. Porque do começo ao fim, o Tanjiro já é um personagem extremamente maduro. Diferente de outros protagonistas que começam sendo aquele cara gritão, chato, irritante, imaturo e vai tendo seu desenvolvimento e tudo mais. O Tanjiro é um pouco diferente. O maior desenvolvimento que a gente tem é mais questão de power scaling, ele ficando mais forte e tudo mais. Por mais que tenha alguma coisa ou outra, ele se tornando mais corajoso e tudo mais, não é uma mudança muito grande, porque ele já era alguém muito maduro. Então isso é uma coisa bem interessante até de ver. Você sai muitas vezes daquele clichêzão de protagonista shounen básico, por mais que o Tanjiro não seja um dos meus protagonistas favoritos e nem meu personagem favorito de Kimetsu, mas ainda é uma coisa bem interessante. E a Nezuko até aí vendo e tudo mais, pedindo para que o Tanjiro não perca essa batalha pro Muzan, que ele aguente aí só um pouco mais, que ele não pode virar um demônio, que todos eles vão dar um jeito de voltar para casa. Só que o Tanjiro tá completamente descontrolado. Ele simplesmente vem ali, solta um rugido de total fora de controle, começa ali com as próprias garras, né? As unhas dele começam a basicamente virar
presas e tudo mais, ele começa a arrastar ali, rasgando um pouco ali da própria carne da Nezuko com as próprias mãos. Então é uma cena bem pesada até. E ela que se recusa ali ir embora, enquanto o Zenitsu que tenta fazer alguma coisa, ele vem, agarra o Tanjiro ali por trás, vendo que para com isso, é a tua irmã, é a Nezuko. Ela voltou ao normal, ela voltou a ser humana. E se o Tanjiro continuar nesse ritmo, ela vai morrer. Ela que tá desesperada tentando salvar o irmão. E é um negócio absurdo, porque tipo, vem geral tentar salvar o Tanjiro. Tu percebe que todo mundo que tá aí são pessoas que o Tanjiro de pouquinho em pouquinho vai ajudando realmente a mudar. Vem o Inosuke, esse putadefe na cara do Tanjiro, pedindo para que ele pare de rosnar, que ele não machuque a Nezuko, que ele não é desse tipo, que ele é um cara doce, que ele tem de voltar ali ao normal. A gente vê um monte de gente tentando trazer ele de volta, só que ele vem e solta aquele mesmo golpe de ondas que o Muzan conseguia desferir e manda geral voando para longe, com exceção ali da Nezuko, que é a única que se mantém agarrada ao seu irmão, enquanto o Tanjiro se transforma com a transformação simplesmente colossal. A gente vê que tipo, ele vira um Doutor Octopus, basicamente, com vários tentáculos de ossos saindo das costas dele. Um negócio completamente bizarro, mas muito interessante. É muito foda essa forma. Enquanto a própria Nezuko tentando ali, suplicando cada vez mais para que o Tanjiro não desista, enquanto o Zenitsu por pouco não morre pelos tentáculos do Tanjiro por conta da aparição ali do Tomioka, que vem com a respiração da água e tudo mais, bloqueando os golpes, onde ele que vê que o Tanjiro mordeu a Nezuko e agora ele sabe como é o gosto de sangue. E se continuar nesse ritmo, ele vai se tornar um monstro insaciável que vai continuar atrás de cada vez mais e mais sangue. Então eles têm que ir o mais depressa possível. Eles têm que matar o Tanjiro antes que ele mate alguém. Mas se nem a luz do sol ou as espadas vermelhas Nichirin vão funcionar, como eles vão matar o Tanjiro nessa altura do campeonato, ainda mais com todo mundo completamente esgotado? O próprio Tanjiro vem e começa a preparar basicamente a verdadeira Bijudama, uma bola gigantesca de energia para disparar na direção do Tomioka, que só não morre porque a Nezuko se intromete no meio pedindo para que o Tanjiro pare, e acaba que ele errando o golpe, onde a gente que vê nessa tentativa a Nezuko machuca severamente a mão dela, mas isso não é o suficiente de fato ali para ela parar. Então você vê o quão determinada ela tá a salvar o irmão, ainda mais porque depois de tudo que o Tanjiro fez, e ela começou realmente, ela lembrou de tudo isso, então ela não vai desistir de jeito algum do seu irmão. E é algo tão, tipo, é um negócio tão criativo, essa virada do autor, da autora no caso. Então é um negócio muito da hora, você fica completamente instigado a querer saber o que vai vir mais à frente. O pessoal completamente acabado, ninguém consegue mais fazer alguma coisa, onde o próprio Tomioka começa também a se perguntar por que o Tanjiro não matou a Nezuko. Ela tá sangrando na frente dele, mas por que o último golpe dele desviou? Por que ele está ali fazendo isso? Será que ele está lutando internamente contra o Muzan ou algo desse tipo? Onde o próprio Tomioka vê que se ele conseguir recuperar a consciência, talvez possa ser a salvação. Mas será que alguém consegue fazer esse milagre acontecer? O próprio Yushiro, observando tudo isso, vê o quão grande se tornou esse caos desesperador, tudo dando merda basicamente,
onde ele reconhece que o Muzan é um verdadeiro desgraçado e responsável por tudo isso, porque mesmo morto ele está fazendo as pessoas sofrerem. E o Yushiro que não pode fazer nada, porque lembrem-se que ele é um Oni, bom, tá de dia, então se ele sair à luz do sol ele vai queimar até a morte. Onde ele que até percebe que tantas técnicas dele também estão virando cinzas e desaparecendo na luz do sol. Então ele é completamente inútil agora quando ele observa a volta da Kanao. A Kanao que cega de um olho e o outro olho parcialmente também cega, ela não enxergando quase nada, mas ela vendo toda essa situação, observando o quão triste isso é, mas ela ainda tem uma última carta na manga, onde ela lembra da Shinobu que disse que iria deixar isso com ela. Ela que imaginou que o remédio que fizeram para Nezuko não seria o suficiente. Então ela mesmo fez uma outra dose com flores de glicinha. Mas a gente vê que, bom, seria teoricamente inútil contra o Muzan, já que a própria Tamayo fez 3 remédios que podem fazer os demônios voltarem a ser humanos, então não teria muita utilidade. E a própria Shinobu reconhece o quão incrível é a Tamayo, dizendo que ela tem o respeito dela, mas o ponto é que, bom, isso teve muita utilidade para tentar provavelmente parar o Tanjiro. A própria Kanao que até começa a ver que seja por isso que ela ainda tem a visão de um olho. Não faz muito tempo que o Tanjiro virou um olho, então agora mesmo com um único olho, ela deve conseguir fugir dos ataques dele. Com a sua respiração da flor no seu estilo final, ela vem com seu olho escarlate equinocial mais uma vez, quando ela simplesmente parte na direção do Tanjiro. Ela ali com o remédio em mãos quase que acaba sendo partida ali ao meio pelo Tanjiro, mas sai só com um corte ali na direção do dorso pro pescoço, mas tem tempo suficiente para tentar parar o Tanjiro. Ela finca basicamente nele a injeção com um remédio de cura para os Onils, o mesmo que foi usado ali para a Nezuko para tentar trazer o Tanjiro de volta. Ele que não pode deixar a Nezuko chorar. Ele que começa aos poucos a aparentemente recuperar a sua consciência. A gente mesmo começa a ver as coisas que estão acontecendo dentro da mente do Tanjiro. Começa ali a ouvir as súplicas da Nezuko de que ele volte para casa, que ele volte, que eles possam ir para casa. O próprio Tanjiro reconhece que ele também quer isso. E ele também tá cansado, ele já não tem mais forças para fazer nada nesse momento. E ele mesmo suplica aos deuses para que, por favor, deixem ele ir para casa. Ele só quer ir para casa com a sua irmã. Só que é aí que surge o verdadeiro diabo de toda essa história. O Muzan que vê de que, bom, e o que adianta ele ir para casa? Toda a família dele está morta. A única coisa que tem lá são corpos enterrados. Então, por que ir para casa agora? Só que o Tanjiro vê que ele tem memórias dos dias felizes. Enquanto ele e a Nezuko estiverem vivos, elas nunca irão desaparecer. Então, ele vai sim ir embora, enquanto aos poucos a gente vê o Muzan como se fosse tipo um parasita, um verme gigantesco tentando prender o Tanjiro para que ele não vá, que ele continue aí, enquanto o Tanjiro aos poucos começa a se soltar. O próprio Muzan, a gente viu quão desesperado ele tá para tentar parar o Tanjiro, vendo que ele tem de parar de fazer essas coisas inúteis. A Nezuko está morta, ele a matou, é o que o Muzan faz o Tanjiro acreditar. Só que ele sabe muito bem que isso é mentira. A Nezuko está viva e o Muzan é apenas um mentiroso. Quando a gente começa a ver que das memórias do Tanjiro, das vivências, das experiências deles, espíritos ou memórias ou qualquer coisa do tipo,
começam a ver ali as pessoas que passaram e tiveram importância na vida do Tanjiro, basicamente para darem um empurrão que ele precisa para se desprender do Muzan. A gente vendo ali a mãe dele, os irmãos dele, enquanto o próprio Muzan pedindo para que as pessoas ali, esses humanos já mortos, não causem mais problemas, dizendo que o Tanjiro fede a sangue ao sangue dos seus amigos a quem ele matou. Eles odeiam Tanjiro e ninguém quer que ele volte. Só que o Tanjiro também sim se sente culpado. E justamente por isso ele quer se desculpar. Ele quer voltar e se desculpar com todos que ele machucou. Onde ele vê que não é o Muzan quem decide o que ele vai fazer daqui pra frente. Ele pode sentir pelo cheiro que todos estão preocupados com ele. Só que o Muzan agora, criando-se um corpo, surge, basicamente tentando empurrar o Tanjiro de volta pro abismo, pedindo para que ele fique quieto, pois ele é o verdadeiro herdeiro da sua ideia, a sua vontade. Ele não deve olhar para frente, não deve acreditar nas pessoas e muito menos buscar esperança. Se ele não se tornar um demônio, ele vai morrer em alguns anos por conta da marca dos caçadores de Oni. Ele terá que pagar o preço pela sua marca. Ele pede para que o Tanjiro pense em si e agarre essa oportunidade de uma vida que vai durar para sempre. Só que o Tanjiro não. Ele recusa e decide que vai morrer como um humano. Ele não quer viver para sempre, pois ele não precisa disso. Ele apenas quer voltar para o lado da sua família e dos seus amigos. Um Muzan que continua chamando o Tanjiro de lixo, dizendo que ele faz ser então o único a sobreviver, mesmo depois de tantas pessoas terem morrido. Que ele está tentando ser o único a viver sem perder nada. Só que muitas pessoas acham que não. O Tanjiro talvez seja a pessoa que mais se sacrifica pelos outros em toda essa história. E a gente mesmo vê os Hashiras ali, Rengoku, Kobanai, a Shinobu, o Himejima, Mitsuri, aparentemente todo mundo dos Hashiras que morreu vindo para darem ainda mais esse empurrão pro Tanjiro, onde o próprio Muzan que vendo que tudo isso que ele tá vendo é por delírio, que ele tem ali vergonha na cara e pare de tentar ter esperanças. Só que o próprio Tanjiro começa nesse momento a sentir o cheiro da Shinobu, mas não. É o cheiro das flores de glicinha, onde provavelmente por conta da cura que foi injetada nele pela Kanao e numa cena extremamente linda, todo aquele abismo que ele estava começa a se tornar um verdadeiro mar de glicinhas, enquanto do meio de todo esse mar surgem duas mãos que provavelmente seriam da Nezuko, que vem ali pedindo para que ele, o Oni-chan dela, volte para eles irem para casa. Enquanto o Muzan tenta desesperadamente tentar parar o Tanjiro, que ele tem de soltar essa mão, que ele volte e que ele conquistou até o sol. Ele é uma criatura única agora. E ele ali mesmo pergunta pro Tanjiro se nesse momento ele não consegue ouvir a voz de ódio na voz dos mortos. Eles querem saber como o Tanjiro é o único que vai sobreviver, porque eles perderam tudo, menos o Tanjiro. Só que o Tanjiro reconhece que não. Essas pessoas não são assim. São pessoas que arriscaram a vida pelos outros e não por eles mesmos, que não queriam que os outros sentissem as dores e tristezas que eles sentiam. Só que o Muzan já não tem mais escolha, a única coisa que resta é ele entrar em desespero, pedir que o Tanjiro espere, que ele ali herde os seus desejos e sentimentos. Só ele pode fazer isso. Ele não consegue sentir que ele foi o escolhido por um Deus para fazer isso, onde
que só ele pode se tornar um ser perfeito e superior. Só que o Tanjiro não tem um pingo de interesse nisso. A gente vê que não só a Nezuko, como por exemplo também Zenitsu, Tomioka, Inosuke, todo mundo que tava lá no campo de batalha e ainda tá vivo quer que o Tanjiro volte. Que ele volte, que ele não perca, que ele permaneça vivo, que eles voltem pra casa. Enquanto o Muzan simplesmente é deixado no puro e verdadeiro abismo e o Tanjiro finalmente é trazido ali de volta. A gente vê que ele recupera a consciência sendo recebido por uma penca de pessoas que admiram, respeitam e tiveram até de certa forma suas vidas salvas e retribuíram agora esse favor, trazendo o Tanjiro de volta. O próprio Tanjiro sendo recebido por uma Nezuko em lágrimas, enquanto o próprio Tanjiro ali se desculpa por tudo que ele causou, perguntando se todo mundo ali tá bem e geral comemorando, Tanjiro voltou, realmente é ele. Onde, no fim das contas, o Inosuke mesmo vendo que todos os ferimentos que o Tanjiro causou neles, no fim das contas, não é nada. E o Zenitsu vendo que ele vai passar o resto da vida dele forçando o Tanjiro a pagar por isso, e também pelo bem da sua esposa. E a própria Nezuko, como assim esposa? Enquanto a gente realmente vendo ali, de fato, acabou, Muzan acabou isso, então, acabou Muzan, Tanjiro salvo, óbvio, muita gente morreu, sim, mas muita gente também sobreviveu. A gente, até aquela fala que eu acho que eu já falei isso em algum vídeo de Kimetsu, que não é pensar só sobre em quem você perdeu. Pense ainda também no que você tem ao seu lado, ao que ainda lhe resta. E é mó bonito tudo isso, tipo, o pessoal, enfim, podendo descansar, canal olhando ali pro Tanjiro e vendo que realmente ele tá bem, e ó, eu shippo esse casal, viu? Enquanto o Yushiro, com um grampo de cabelo ali em mãos da Tamayo, ele escondido sozinho, né, pra se esconder da luz do sol e tudo mais, ele vendo que ele sabia que o Tanjiro não iria morrer. Ele fala à senhora Tamayo que finalmente acabou. A batalha até a morte que durou por gerações acabou. E acabou também esse vídeo, meus amigos. Ainda mais com faltando só 2 capítulos de Kimetsu, que provavelmente cada um deva render um vídeo em específico pro canal cada. Porque tem algumas coisas que eu gostaria de comentar, cada um separado e tudo mais, senão vai ficar um negócio muito grande, talvez até um pouco bagunçado. Porque os capítulos têm conteúdos um tanto quanto distintos. Vocês verão quando a gente comentar aqui no canal. Mas é claro que eu já de antecedência agradeço por todo o apoio de vocês. De fato, muito, mas muito grato por tudo mesmo. É claro que justamente também por isso, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Muito, mas muito obrigado por tudo mesmo. Realmente agradeço o apoio de todos vocês. Então, é isso. Falou, valeu. E eu fui. Eu vejo vocês no próximo vídeo.